Muito boa tarde a todos os que nos acompanham através dos 104.5 da Rádio Voz da Planície de Beja, através da nossa emissão online e, é claro, através do Facebook da Incubadora de Inovação Social do Baixo Alentejo. Respondemos em direto de Beja para o mundo, estamos na sala do Centro Unesco da cidade de Beja, uma cidade que tem este centro e é também um local sui generis para começar esta quinta e última conversa do ciclo das conversas ou das Phoenix Talks, foi assim que as intitulamos, mas estava eu a dizer que é já a última do segundo ciclo da Iniciativa Phoenix. A Iniciativa Phoenix teve 4 conversas iniciais, esta segunda fase teve estas 5 conversas, esta a última que vamos começar. Vamos já dar as boas-vindas a João Cascalheira, boa tarde, é o coordenador da Incubadora de Inovação Social do Baixo Alentejo e vamos começar, antes de falar sobre o objetivo desta sessão, que aproveito para dizer, vamos refletir nesta sessão sobre o papel da inovação na região e principalmente o papel que a inovação tem no futuro da região. Vamos apresentar os nossos convidados. Boa tarde, João. Olá, Ana. Boa tarde a todos. Realmente quero começar por fazer referência aqui de que este é o último programa desta temporada das Phoenix Talks. Também aproveitar já para dizer que vamos dar continuidade aos programas de rádio sobre a inovação social e, nesse sentido, brevemente iremos dar novas informações sobre esses novos programas, mas quero também aqui, de alguma forma, justificar o porquê desta última, fazermos esta conversa extra, não é? Porque nós consideramos que seria muito útil, para além de tudo aquilo que fizemos a nível da apresentação dos projetos, para nós seria muito útil percebermos também, a nível da própria estrutura da missão do Portugal de Inovação Social e do município de Beja, qual é a visão destas estruturas, destas entidades, relativamente à importância da inovação social e que papel é que ela pode ter no futuro da nossa região. E nós, no último programa que fizemos sobre o projeto da Cozinha da Avó, percebemos aqui algo muito importante, em que realmente conseguimos perceber como estes projetos de inovação social podem ser realmente fundamentais naquilo que é o alicerçar de um território que se quer reconstruir ou que quer construir o seu futuro. E nós vimos um território onde a perda populacional era muito acentuada, onde existiam poucas oportunidades de trabalho, onde não existia grande oferta cultural, onde não existia grande oferta sequer níveis, não é? A qualquer nível, não é? Portanto, e nós conseguimos perceber como o projeto foi ali uma pedrada no charco, não é? Estruturante mesmo. E foi estruturante para aquele território e nós conseguimos perceber isso e conseguimos perceber que realmente nestes territórios a inovação social pode ter um papel ainda muito superior ao nível de determinarmos como é que pode ser o futuro destes territórios e darmos um futuro a estes territórios, darmos alguma visão de futuro, porque muitas vezes é isto que falta às pessoas. As pessoas saem dos territórios, as pessoas não querem continuar porque lhe falta esta visão de futuro. E eu acho que é muito importante nós passarmos esta mensagem e, mais do que a mensagem, mostrarmos que existem verbas, que existe vontade e que é possível as pessoas, com as ideias certas, apostando de forma correta em projetos inovadores, em projetos que criam emprego, que são impactantes, que criam realmente a diferença naqueles territórios, podem mudar completamente aquilo que era ou aquilo que pensávamos que seria o destino daquele espaço. Nesse sentido, convidámos a Filipe Almeida, presidente da Missão Portugal de Inovação Social, Francisco Fragoso, que é o representante do Portugal de Inovação Social no Alentejo e Algarve, portanto, já conhecido de todos, já esteve presente em outros programas, e Paulo Arsénio, presidente da Câmara Municipal de Beja, também ele investidor na própria incubadora de inovação social, no projeto Convida. Investidor, a Câmara de Beja exatamente, também noutros a Câmara projetos noutros de projetos, portanto, a Câmara também tem tido aqui uma visão muito clara sobre a importância da inovação social, tanto que até o próprio Gabinete da Ação Social da Câmara também tem lá o nome da inovação social e, portanto, também houve essa preocupação e essa visão e que também a mim
me satisfaz, porque penso que é muito importante percebermos que em territórios como o nosso temos que pensar a inovação social como uma ferramenta que nós temos que utilizar para construir futuro. E, portanto, é isto que esta conversa deve aqui nos deixar. E já que falamos de construir futuro e temos andado estes 9 programas, este é o 9º desde o início na Iniciativa Fénix, a falar de inovação social, nada melhor para percebermos todos agora com o Presidente da Estrutura de Missão de Portugal Inovação Social, Filipe Almeida, que está aqui neste painel. Afinal, o que é isto de Portugal Inovação Social? Boa tarde, seja bem-vindo também. Olá, muito boa tarde, muito obrigado pelo convite e é sempre com muito gosto que venho a Beja falar e aprender sobre inovação social e já agora aproveito para agradecer também a voz que Beja é na amplificação desta nossa mensagem nacional, porque é muito relevante o que aqui se vai passando e já vou também explicar porque é que é relevante para a Estratégia Nacional de Inovação Social, o papel que Beja tem tido. A Portugal Inovação Social, só muito brevemente, uma breve apresentação. A Portugal Inovação Social é uma iniciativa pública do Governo, ela é pioneira na Europa e ela mobiliza, esta iniciativa mobiliza fundos da União Europeia, fundos estruturais da União Europeia, no âmbito deste acordo de parceria que chamamos Portugal 2020, portanto, até ao final deste ano, embora os projetos possam decorrer até 2023, e mobiliza fundos com o duplo objetivo de, por um lado, promover e financiar projetos de inovação social, mas, por outro, também aproximar os empreendedores sociais, que são os protagonistas destes projetos, de investidores sociais, ou seja, entidades públicas e privadas, que decidam orientar os seus recursos, as suas competências e envolver-se neste processo empreendedor, numa lógica de parceria a favor do desenvolvimento destes projetos inovadores. É isso que fazemos. Temos uma dotação, genericamente, cerca de 150 milhões de euros, e essa é a fatia que nos coube para este projeto experimental em Portugal. É o único Estado-membro europeu que tem uma iniciativa como esta. E, basicamente, quando falamos de inovação social, de uma forma muito simples, estamos a falar de projetos que se proponham responder a problemas sociais, de qualquer tipo, de qualquer ordem, de uma forma inovadora, criativa, complementar em relação às respostas que nós já temos para os problemas. E, portanto, numa frase, diria que a inovação social é ajudar quem mais precisa de uma forma criativa. Se me permite também desenvolver um pouco esta ideia, é muito relevante que nós tenhamos noção de que a inovação social, embora seja uma ideia relativamente nova, é uma prática muito antiga, porque quando falamos de inovação social, estamos a falar deste impulso criativo que nasce da espontaneidade da sociedade civil, que se organiza para tentar encontrar soluções para os problemas que reconhece ou para as ambições e sonhos que também tem no seio da comunidade. O que é novo no século XXI é que, com uma sociedade civil mais educada e capacitada, mais capaz de se organizar para encontrar essas soluções e com democracias mais abertas que reconhecem o valor dessa parceria e com, já agora, fundos comunitários ou fundos públicos nacionais disponíveis para financiar, temos hoje um contexto único onde, de facto, é possível as pessoas se associarem, se organizarem e experimentar novas respostas para os problemas que sentem. E nós, à data de hoje, são já 578 candidaturas que já aprovamos, o que representa mais de 70 milhões de euros de financiamento aprovado no âmbito do Portugal 2020, a que acrescem mais 35 milhões de investimento social. Portanto, já estamos a falar de mais de 110 milhões à disposição deste ecossistema emergente em Portugal. E todos estes projetos que nós apoiamos, olhamos para eles como projetos experimentais. Portanto, nenhum destes projetos é um projeto consolidado como uma resposta de política pública. São experimentais. E é essa a mensagem que nós tentamos passar. E por isso é que nós temos projetos de pequena escala, ao nível do bairro, ao nível da pequena povoação, ou projetos regionais, que estão a fazer a sua experimentação daquela boa ideia na escala que é possível. Para todos eles, nós olhamos a partir também da perspectiva de até que ponto é que estes projetos podem também vir a influenciar a evolução de políticas públicas, sejam elas nacionais, sejam elas locais. E, portanto, todos os projetos, independentemente da sua dimensão, têm valor em si mesmos, porque são projetos que podem vir a tornar-se relevantes para o desenvolvimento das políticas locais. Já agora, uma última nota em relação ao papel de Beja. E já agora, sobre o tema deste programa, como é que se liga a inovação social ao desenvolvimento dos territórios.
Claro que estes projetos são nacionais, nós financiamos projetos de norte a sul, mas desde muito cedo percebemos que a parceria com os municípios era absolutamente fundamental para termos a certeza de várias coisas. Uma delas, de que os problemas a que os projetos tentam dar respostas estão alinhados com o que são as prioridades sentidas naquele território. Por outro lado, são parceiros fundamentais os municípios para mapear as organizações e os empreendedores mais dinâmicos e também, obviamente, para, com a Portugal Inovação Social, cofinanciar o desenvolvimento destes projetos. E, acima de tudo, são a garantia de que a política local está a acompanhar esta experimentação e pode, eventualmente, não só influenciar a forma como estes projetos se desenvolvem, mas também integrar estes projetos nas suas políticas locais. Beja à data de hoje, estamos em parceria, já temos parcerias com 142 municípios a nível nacional, o que é muito significativo, quer dizer que há 142 municípios que decidiram investir em inovação social. Desses 142, Beja é o 17º maior investidor em inovação social do ponto de vista... Em 142? Em 142 é o É 17º, obra, e é o maior investidor da região do Alentejo. Em inovação social e, portanto, é muito relevante o papel que tem tido, não só no investimento, mas na seriedade com que o município e os empreendedores, neste caso, estão a desenvolver os projetos. Tem sido um farol muito inspirador para outras coisas que vamos fazendo nos outros territórios, mas tem sido muito importante. E eu estou convencido que sem o papel dos municípios, ativamente empenhados neste processo, o impacto da Portugal Inovação Social não seria o mesmo. Última nota, só para dizer que, alinhado com esta estratégia, decidimos também, há 2 anos, financiar não apenas projetos, mas também incubadoras de inovação social. E as incubadoras de inovação social são, basicamente, espaços de acolhimento e capacitação de empreendedores sociais, em geral, vinculados também aos municípios. À data de hoje já temos mais de 20 espalhados pelo território, trabalham também em rede e são a garantia de um efeito multiplicador nos territórios e, portanto, é absolutamente fundamental esta ligação entre a inovação social e o desenvolvimento local. Vamos falar de municípios, já que o Filipe Almeida frisou aqui esta importância da parceria dos municípios com o Portugal Inovação Social. Temos aqui o Presidente da Câmara de Beja, Paulo Arsénio. Boa tarde, junta-se também a esta conversa. A Câmara de Beja tem sido investidor em projetos de inovação e empreendedorismo social. Já tem alguns projetos que estão, de alguma maneira, a fazer aquilo que o Filipe Almeida referia há pouco, que é complementar aquilo que já existia no Conselho, mas que ainda tinha necessidade de ser acrescentado, ou a dar respostas a alguns destes projetos a algo que o Conselho não tinha. Estou aqui a lembrar-me, por exemplo, do Convida e outros projetos que a Câmara de Beja tem no Conselho em processo ativo, e era por aí que eu começava a conversa. Que impacto é que estes projetos têm tido efetivamente aqui e que respostas são estas que estes projetos de inovação vieram dar? Boa tarde, seja bem-vindo também. Muito boa tarde, é um gosto, obrigado pelo convite, cumprimento a Ana de Freitas, o auditório da Rádio Voz da Planície, o João Pedro Cascalheira, o Filipe Almeida, o Francisco Fragoso. É um gosto estar aqui neste magnífico espaço do Centro Unesco da cidade de Beja e, de facto, a Ana de Freitas colocou bem a questão, porque, como disse o Filipe Almeida na intervenção introdutória, alguns destes projetos que acabam por sair destas incubadoras e por encontrar a casa de acolhimento inicial nestas incubadoras não são só de resposta de política complementar em termos de política pública, e temos alguns que são um bom exemplo com essas características e são projetos muito úteis à comunidade e aos territórios. Temos também projetos que oferecem respostas de primeira linha, não é? E nós aqui no Conselho de Beja, em primeiro lugar, acolhemos desde logo a ideia da incubadora. A incubadora é aqui absolutamente fundamental, isto é, ter a casa-mãe onde os projetos possam ser submetidos, onde as pessoas possam ser acolhidas, onde as pessoas possam ser encaminhadas e onde os projetos e os processos tenham, digamos, uma primeira fase de análise. E, portanto, era absolutamente fundamental, no nosso ponto de vista, ter uma incubadora na capital distrito do Baixo Alentejo. E estamos também numa parte do território, e agora já vou aos projetos que depois nascem dentro da incubadora. No nosso território, esta resposta pública é absolutamente fundamental. Isto é, nós estamos numa parte do território em que a resposta privada muitas vezes é mais escassa do que noutros pontos do território. Por um lado, porque estamos no sul e por outro lado, porque estamos no interior. Portanto, com essa dificuldade acrescida, a resposta pública é aqui absolutamente determinante. Nós também temos a noção e a consciência que há 2 anos atrás, quando fizemos esta aposta,
fomos também criticados e, enfim, a crítica faz parte naturalmente também da dialética em que a sociedade vive, e ainda bem que é assim, mas foi-nos dito de alguma forma que, atenção, vocês hoje estarem a apostar num projeto com a grandeza do Covid e na incubadora, e são 60 mil euros por ano, Sr. Presidente, aproximadamente, e portanto, por um período de 3 anos, esse investimento é um investimento que a autarquia poderia reproduzir noutros projetos ou noutras obras públicas e não necessariamente na inovação social. Pois bem, passados quase 2 anos deste projeto, que nesta fase inicial é de triênio, essas críticas não existem. E logo no primeiro ano elas foram facilmente esbatidas e deixaram de existir. Porquê? Porque houve de facto uma visão e houve de facto a compreensão de todos que estes projetos são de uma utilidade extrema, que potenciam e colocam Portugal na vanguarda de um conjunto de projetos absolutamente decisivos para todos os escalões etários. Agora é também importante referir, não nascem só projetos destinados à faixa etária mais idosa, essa é que temos mais no Alentejo, portanto é a principal beneficiária, mas não só. Pode haver projetos transversais em termos etários que nasçam nas incubadoras e que tenham depois aqui, que façam o seu caminho e que tenham as suas potencialidades e que façam depois também escola em termos de política pública futura, seja política pública autárquica, seja de âmbito nacional. E, portanto, dentro da incubadora, depois tivemos projetos absolutamente fundamentais e de primeira linha. Era aí que eu também pretendia chegar. Quando falamos, por exemplo, do Covid, o Covid fez e faz com que as 2 freguesias urbanas e as 12 freguesias rurais da área do município, as 10, corrijo, da área do município, ainda estava a pensar nas freguesias como elas existiam há alguns anos atrás, atualmente são 10 uniões de freguesias e uniões de freguesia fora da cidade de Beja, com que as pessoas tenham um conjunto de atividades que, se não fosse, por exemplo, o Covid, atualmente a Câmara diretamente, digamos, por impressão direta, através dos professores, não conseguiria assegurar, através dos professores de educação física ou outras valências. E, portanto, estamos a falar de uma população de perto de 500 utentes, só no projeto de Covid, que representam quase 2% da população do concelho, e que tem uma ligação diária, semanal, mensal, enfim, a periodicidade eu não sou a melhor pessoa para poder avaliar, e que são diretamente beneficiários na sua atividade diária deste projeto. E, portanto, apostar em 2% da população num território como o nosso é absolutamente extraordinário, e o custo acaba por ser até muito residual para o benefício que traz ao território. Mas mais, eu também já o repeti há 5 ou 6 meses atrás, quando tivemos uma videoconferência na altura em Zoom, assim, apesar de tudo, bastante mais agradável. E, portanto, eu vou repetir muitas das ideias que deixei há 6 meses atrás, também com a expectativa que o público que nos esteja a ver não seja exatamente o mesmo, que para não mudarem de posto de emissor, naturalmente, e não me ouvirem 2 vezes com as mesmas explicações. É um projeto, portanto, estes projetos têm feito o seu caminho, têm vingado, e o município de Beja está muito satisfeito com o retorno que daqui tem vindo. Naturalmente que somos também investidores em pequena escala num conjunto de outros projetos, em quantias mais pequenas. Muitas vezes até associados a outros municípios, em projetos intermunicipais, o que também é absolutamente notável. E se faltasse alguma prova de que este caminho da inovação social é o caminho correto, basta ver o que está a surgir à volta de Beja e nos concelhos vizinhos, que, digamos, copiaram o nosso projeto, com as adaptações aos respectivos concelhos, naturalmente, mas já muitos municípios vieram beber à experiência de Beja. A incubadora é de Beja e, portanto, esse custo, digamos, nós poupamos aos outros municípios, mas os projetos estão a ser muito copiados e estão a ser transportados para as realidades municipais de municípios vizinhos de todas as cores políticas. Ou seja, isto prova de facto da validade e do espírito positivo que estes projetos consigo têm arrastado. Isso orgulha-nos muito e noutros projetos e noutras matérias Beja também copia outros municípios e outras regiões do país. Não estamos aqui, portanto, a pôr-nos, digamos, em bicos de pés, não queremos fazê-lo nem o fazemos. Quando as ideias são boas, elas devem ser praticadas, ponto final, e portanto... Agora, isto vem também realçar mais 2 fatores que eu gostaria de sublinhar. Primeiro, a importância de Portugal estar integrado na União Europeia. Nós muitas vezes olhamos para a União Europeia como algo distante, aliamos-nos das eleições para o Parlamento Europeu, falamos mal da Europa como muitas vezes falamos mal, enfim, um conjunto de agentes locais e nacionais, mas de facto, para que Beja possa desenvolver estas atividades que tem desenvolvido através da incubadora, através do projeto Convida e através dos outros pequenos projetos que apoiamos em menor escala, é absolutamente fundamental que existam fundos europeus. Sejamos muito claros.
o município de Beja consegue suportar os 30%, mas se os 100%, isto é, se estes projetos fossem executados exclusivamente por fundos municipais, eles dificilmente seriam execuíveis. Ou então teríamos de cortar no investimento público noutras áreas. Isso seria também naturalmente muito complexo. Portanto, realçar a participação de Portugal na Europa e os financiamentos europeus que existem para que estes projetos possam desenvolver-se nos territórios. Finalmente, também ter a expectativa de que no próximo quadro comunitário possamos encontrar soluções que reforcem até estes financiamentos ou que pelo menos os mantenham. Eu estou em crer que poderão inclusive ser reforçados. Eu também já o disse há 5 ou 6 meses atrás na videoconferência, vou repetir-me também aqui novamente. Estas boas ideias devem ficar como ficaram ou como ficarão no futuro as ideias do apoio aos transportes públicos, ou a famosa parte que fez com que os preços dos bilhetes baixassem para os utentes, mais nos grandes centros urbanos, ainda menos no interior. Há aqui assimetrias e há coisas a corrigir, mas também aqui já conseguimos baixar significativamente os preços dos transportes públicos rodoviários. E aqui estes projetos de inovação estão a fazer exatamente este mesmo caminho. Eu creio que no futuro, noutros países da Europa, sobretudo do Sul, têm tudo também para serem seguidos e para que corram bem. Portanto, enaltecer muito o trabalho e o esforço de todos aqueles que têm apresentado projetos, que têm vindo à incubadora e que têm sido apresentados, independentemente de terem sido aprovados ou não. Ficámos a saber que 578 projetos a nível nacional já foram aprovados. Alguns ficam pelo caminho, naturalmente, mas isso não deve diminuir naturalmente também a capacidade daqueles projetos que foram reprovados, dos seus autores se reinventarem e de apresentarem outras propostas sempre que seja possível. Há muito para fazer nesta área. O que temos feito, temos-lo feito bem. A sociedade agradece estas várias valências de apoio que têm sido criadas também na nossa região e, portanto, o trabalho também ótimo da equipa do João Pedro Cascalheira, do Centro Social Nossa Senhora da Graça à frente deste projeto, tem sido também determinante. O entusiasmo desta equipa jovem, a determinação desta equipa jovem, esta equipa que tanto também apoia aquelas pessoas que a título individual ou coletivo se apresentam na incubadora e que precisam naturalmente de algum encaminhamento, de alguma ajuda, como dizemos no Alentejo, de algumas luzes que iluminem os respectivos caminhos. Eles estão sempre também à disposição para prestarem esse auxílio. E depois, naturalmente, é como em tudo na vida, há projetos que não seguem o seu caminho, outros desenvolvem-se e acabam por encontrar e fazer o seu caminho natural dentro da comunidade. Agora, eu diria que se retirássemos agora do território tudo aquilo que esta incubadora já trouxe nos últimos 2 anos, nós teríamos um Baixo Alentejo substancialmente diferente. Teríamos, no caso do Concelho de Beja, um concelho substancialmente diferente, com 500 pessoas vaziadas de atividades e com um conjunto de pequenos projetos que fazem também a diferença a estarem fora do território. E, portanto, a Câmara Municipal de Beja está muito satisfeita por ser investidora social. É um valor que conseguimos claramente comportar, é um valor que vale a pena e, portanto, estamos no bom caminho. Em dezembro de 2021, este primeiro triênio esgotar-se-á em Beja, mas eu estou firmemente convencido que haverá outro triênio certamente a seguir, com as mesmas verbas ou com mais verbas até reforçadas, para que a inovação social siga aqui o seu caminho e para que tenhamos ainda mais e melhores projetos do que aqueles que já temos no terreno. E já que estamos a falar de projetos, alguém conhece bem o território e está aqui connosco também neste painel, é Francisco Fragoso, é o representante da estrutura também de missão do Portugal Inovação Social, mas a representação regional do Alentejo e do Algarve. Como é que foi este contacto com a incubadora de inovação social nestes 2 anos e como é que viu o Alentejo mudar de alguma maneira a sua forma de estar e de trabalhar o desenvolvimento do seu território? Boa tarde, seja bem-vindo também. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Também cumprimentar, obviamente, os meus amigos, acho que posso dizê-lo, aqui presentes. Eu estive na gênese da incubadora por várias razões. Tive os primeiros contactos com o município também e isto fazia, como o próprio Filipe disse, parte de uma estratégia de desenvolvimento e de implementação da própria inovação social no país. Portanto, eu estive desde o início com este processo. Houve um bom acolhimento do território. À partida, quando se vem falar de inovação social ou de algo que seja desconhecido,
as pessoas ficam sempre a refletir um pouco, e foi o que aconteceu aqui, à semelhança do que aconteceu noutros pontos do país. Ainda bem que a reflexão foi boa e positiva, e para mim é muito gratificante que de facto a dinâmica do território tenha mudado e sobretudo que o território esteja a aproveitar essa dinâmica. A equipa não poderia ter sido mais bem escolhida. Por vezes, eu quanto mais velho vou sendo, mais acredito que há pessoas que de facto não se substituem. Porque é muito diferente uma organização ter um determinado perfil à frente para funcionar de uma forma. Não significa que essa forma seja melhor que outra, mas é seguramente diferente. E, de facto, esta equipa e a forma como articula com o próprio investidor tem tido muito bons resultados. Tem-me ajudado bastante no meu trabalho, em boa verdade até me facilita muito a vida, e eu agradeço isso. Há uma grande interação entre o investidor, a própria incubadora e a estrutura da Portugal Inovação Social, e isso facilita o surgimento de novos projetos e novas iniciativas que de alguma forma o território tem aproveitado. Este território, como todos sabemos, tem algumas características diferentes, particulares. Nós temos muito menos projetos que outros pontos do país, somos menos também, obviamente, estamos mais a sul e no interior o nosso tecido organizacional não é tão denso como noutros territórios, e a nossa própria cultura face ao risco que qualquer iniciativa de inovação ou de empreendedorismo encerra, é sempre mais defensiva, até por razões culturais e da própria relação que temos com a terra e com tudo mais, é sempre mais defensiva do que noutros pontos do país. Daí que todos os esforços que realizamos em conjunto, como disse, quando chegamos a bom porto, são muito gratificantes. E de facto o Baixo Alentejo tem-se posicionado com uma atividade surpreendente, porque o Baixo Alentejo ainda tem características de ruralidade mais acentuadas que outras regiões do Alentejo, onde isto é mais saliente. E à partida, eu quando iniciei esta tarefa, pensei até que o Baixo Alentejo fosse mais difícil de trabalhar do que na realidade está a ser. Para mim foi muito gratificante os resultados que estamos a ter até este momento, e o surgimento de novos projetos, ou pelo menos a tentativa de novos projetos, alguns que ficaram pelo caminho, podem ser reconfigurados e poderão vir novamente tentar a sua sorte, porque o território precisa, e é absolutamente necessário que haja aqui algumas mudanças. Vou-me antecipar um pouco e eu penso que futuramente um dos grandes desafios que a região tem é envolver as pessoas com o território. É seguramente o grande desafio para o futuro. Nós estamos sempre a focar-nos na questão da densidade dos territórios de baixa densidade. Eu relembro que a Austrália é um território de baixa densidade. Estes são de muito baixa densidade. Ok, mas pronto, a questão da baixa densidade ela tem que ser refletida, na minha opinião. O facto de ser de baixa densidade não encerra em si uma negatividade extrema. Nós temos aspectos positivos que podemos de facto valorizar, e até esta baixa densidade pode ser configurada como uma força ou como uma alavanca para outros modelos de desenvolvimento de futuro. E aí o papel da inovação social pode ser muitíssimo relevante. Isso é uma dica para os próximos temas que poderão ter mais ou menos. Eu não sei se lhe poderemos chamar uma dica. É à partida uma opinião que me vincula só a mim, não necessariamente a estrutura de Missão Portugal Inovação Social. Tem a ver com todo o meu percurso que fiz nas questões do desenvolvimento e também no domínio da inovação social. Eu penso que tem muito a ver, de facto, com este envolvimento que as gerações mais novas estão a perder, este envolvimento que estão a perder com o território. E, de facto, nós temos características demográficas pesadas, nomeadamente o envelhecimento da população, e isso tem algumas características que já estamos a trabalhar, nomeadamente com um dos projetos que temos aqui em Beja ao Convida, que tem resultados interessantes. Temos variedíssimos noutros pontos do país que também o têm, mas este tem algum destaque. Mas para além disso, nós não podemos esquecer as gerações. É aquele clichê de fixar as pessoas. Eu à partida não sei se isso será exatamente assim, mas se envolvermos as pessoas com o território, não precisamos de fazer esforços para as fixar, porque elas
à Procuram partida o território, já, não é? já têm vontade de cá ficar. E nós temos descurado isso, temos descaracterizado algumas coisas, não temos, de facto, conseguido fazer passar a mensagem de que o território pode ser bastante melhor do que aquilo que é, se nos envolvermos com ele. Portanto, se há um desafio para o futuro, para mim é este o desafio deste envolvimento com o território, e também isso pressupõe cuidar dos que cá estão, sejam eles mais novos ou mais velhos. Volto ao Filipe Almeida, já que falamos aqui de temas, não foi propriamente uma dica, mas uma ideia que o Francisco Fragoso aqui deixa, em termos de futuro, e já que estamos a debater também o futuro, ou o papel de inovação no futuro da região, será envolver mais as pessoas nas respostas que a região tem. O Portugal de Inovação Social tem temas preparados, tem questões pensadas para serem trabalhadas também elas no futuro? Nós, desde o início, fomos agnósticos em relação à natureza dos problemas sociais, porque há 4 anos o tema da inovação social ainda é um pouco escorregadio. Há 4 anos era deslizante para toda a gente, porque não se percebia exatamente o que era, e nós não queríamos forçar um tipo de problemas em cada território que também desconhecíamos, e portanto deixámos que fosse a sociedade civil livremente a falar, a partir das parcerias estabelecidas com os seus parceiros e investidores, muitas vezes municípios, como referi. E portanto temos um conjunto muito diversificado de respostas inovadoras para todo o tipo de problemas, de Bragança até Lolé, e com dimensões também muito diferentes. E este princípio de não condicionar a natureza dos problemas e deixar que seja o ecossistema de empreendedorismo social a falar, foi muito interessante, porque nos permitiu então perceber com mais detalhe quais são os problemas sentidos em cada região. E como dizia o Francisco, e muito bem, a inovação social, e como dizia o Sr. Presidente da Câmara também, a inovação social dá vários tipos de resposta. Uma delas pode ser resposta primária, portanto, uma intervenção direta para resolver problemas em pessoas que já estão em situação de vulnerabilidade, mas também pode dar outro tipo de respostas. A inovação social é uma extraordinária oportunidade também de atração de pessoas para os territórios e de fixação de pessoas e de gerações mais novas. Nós temos excelentes exemplos no território nacional de regiões do interior que, através da inovação social, com uma estratégia dirigida, os municípios conseguiram atrair pessoas de fora do território e estão a desenvolver também esses laços, porque a inovação social, basicamente, ela visa a mudança social, a mudança sistémica social, no sentido do combate às desigualdades, na emancipação dos mais vulneráveis e do fortalecimento de relações sociais. E quando se consegue isto também se consegue também trazendo pessoas de fora, e nós temos excelentes exemplos. E, portanto, a inovação social dá estas várias respostas. Em termos de temas prioritários, claro que neste momento vivemos uma situação pandémica, que todos reconhecemos como sendo grave, mas é tão grave que é difícil identificar apenas 1 ou 2 problemas graves que decorram desta situação. Eu acho que eles vão agravar e agudizar problemas em todas as áreas, e portanto nós temos esse papel também. E deixe-me só dizer-lhe também uma coisa que é complementar ao que foi aqui dito, e até reforçando uma coisa que eu também já disse: o papel da Portugal Inovação Social está longe de ser apenas gerir o financiamento destes projetos, ou até de fazer a ativação de investidores e promotores de projetos e criar estas pontes. Além de tudo isto que fazemos, e portanto estamos todos os dias no terreno a conhecer pessoas e a mapear projetos, a ajudar a transformar ideias em projetos e tudo mais, além disso é uma estrutura central do Governo, que é coordenada ao centro do Governo, neste caso atualmente no Ministério do Planeamento, o que permite ser também um observador das experiências que vão ocorrendo no território e ser um vaso de comunicação com as várias áreas governativas. E isso permite também que um projeto que tenha impacto em Beja e que seja relevante para as pessoas de Beja ou para uma freguesia de Beja possa vir a ser uma política nacional para as freguesias do resto do país. E o papel da Portugal Inovação Social é exatamente também fazer essa ponte entre o território local e o território nacional e vice-versa. E desse ponto de vista é uma espécie de laboratório de experimentação aberta em parceria com a sociedade civil a favor
de políticas públicas do futuro e, portanto, faz todo sentido a conversa que estamos a ter. O Miguel Torga já dizia que o universal é o local sem paredes, não é? Exatamente. E, portanto, é exatamente esse espírito da Portugal Inovação Social também. Paulo Arsénio, o futuro do Concelho de Beja passa também por mais apostas deste género? A autarquia pensa continuar a apostar na inovação e no empreendedorismo social? Pensamos com certeza. Não, como disse na minha primeira intervenção, os primeiros 2 anos são demonstrativos de que fizemos uma aposta claramente certa. Eu não gosto muito de falar em apostas quando falamos de autarquias. Falo-nos de projetos. É um projeto imaterial que acaba por ter um reflexo direto na vida das pessoas. Isso é absolutamente fundamental e atualmente é mesmo estruturante para o nosso concelho. A vida nos locais, nas cidades e nas vilas e nas aldeias é aquilo que as pessoas possam querer que seja a vida nos respectivos locais. Digamos, os municípios fazem aqui pequenas diferenças ao nível urbanístico. E depois, cada vez mais, as respostas não são de caráter material. Isto é, podemos sempre falar naturalmente do melhoramento de uma via, de uma rua, mas a transformação na vida das pessoas faz-se através de projetos com estas características. E daí também o nosso empenho, naturalmente, em manter estes projetos, em eventualmente, porque estes projetos agora, Portugal Inovação Social, tal como a conhecemos e como está implementada aqui no nosso território, é a resposta adequada aos tempos que decorrem. Daqui a 8 ou 9 anos as respostas podem ser com outras características, não é? Eu lembro-me, ainda lembro-me, tenho essa perfeita noção de que antes dos governos, nomeadamente do engenheiro António Guterres, havia muito uma política de pessoas idosas, voltamos aqui outra vez à faixa etária um pouco mais avançada, quase exclusivamente de lares. Pois bem, os lares continuam a ser necessários, existem, vão existir para sempre, naturalmente, mas começou-se a transformar no final da década de 90, meados da década de 90, final da década de 90, essa ideia começou a mudar substancialmente, cada vez mais virada para centros de dia, cada vez mais para apoio domiciliário, para que as pessoas permaneçam mais tempo junto dos seus amigos, em suas casas, com a autonomia e independência que ainda lhes permitam ter em termos de autonomia mesmo, autonomia motora, nesse sentido. E, portanto, essa ideia começou a ganhar terreno e hoje em dia, de facto, os lares existem, repito, vão existir sempre, serão sempre necessários, a valência de internamento em lar ou de alojamento em lar, mas, de facto, em termos sociais, os centros de dia e os centros de apoio e o apoio domiciliário fizeram um caminho absolutamente impensável há 20 anos atrás, começaram há 20, 25 anos atrás, sensivelmente. E aqui também nós estamos a dar os primeiros passos na inovação social, mas as pessoas que sentarem nestas cadeiras daqui a 10 anos, que serão certamente os meus 4 amigos, de certeza absoluta, nós podemos ter uma perspectiva diferente. Pode ter havido uma evolução daquilo que temos agora, Ana. E daquilo que agora são excelentes políticas, elas poderão ser outras as respostas necessárias e melhores daqui a 9 ou 10 ou 12 anos. Mas este é claramente o caminho correto. Claro, como disse o Francisco, e eu subscrevo, teremos de criar aqui também outras condições, isto é, quando eu digo outras condições, os investidores sociais trazerem se calhar outras ideias, novas ideias, as autarquias eventualmente abrirem outros horizontes, para que não colemos muito esta ideia da inovação social. Quando falamos em inovação social, confundimos muito com a ação social. E quando olhamos para a ação social, olhamos quase sempre para uma faixa etária mais idosa, aquela de que eu falei há pouco. E inovação social não é isso. Inovação social não é isso. Eu ontem estive em Lisboa, num seminário em que Beja foi como parceiro, um dos 5 municípios nacionais convidados pela AICEP para expor projetos de inovação nos territórios e, de facto, o próximo quadro financeiro plurianual da União Europeia, 2021-2027, que será executado a partir do segundo semestre, provavelmente do próximo ano, início de 2022, está muito, muito virado para a questão da inovação. E inovação em termos amplos. Portanto, a inovação é absolutamente decisiva para a União Europeia, uma parte fundamental do quadro comunitário vai estar alocada a essa vertente, e quando falamos em inovação, falamos em cidades inteligentes, nas chamadas Smart Cities, que devem ser sobretudo cidades felizes, cidades ou territórios felizes.
falamos naturalmente de otimização da recolha de resíduos sólidos urbanos, falamos da poupança energética nas ruas das várias vilas e cidades dos territórios, falamos de um conjunto de facilidades para a população poder usufruir através de MUPIs, de aplicações interativas que facilitem as respectivas vidas e, portanto, tudo isso é inovação e tudo isso pode e deve ser desenvolvida pelas gerações mais jovens, que são claramente as mais capacitadas de sempre que temos em Portugal. Nós olhamos também às vezes com alguma desconfiança para as gerações jovens, pois bem, as gerações que temos atualmente mais jovens são as mais bem preparadas do ponto de vista científico e académico que jamais tivemos, enfim, na longa história, já na longa história do nosso país. E, portanto, cabe também a estas gerações novas darem depois um impulso maior nesta questão da inovação, tal como ela foi aqui preconizada, sem que ela fique estagnada naturalmente aos projetos que atualmente existem. Claro que, se calhar em termos de resposta pública, voltamos outra vez às ginásticas, eu vou voltar à ginástica sénior, provavelmente a resposta que existe atualmente é boa, é adequada e deve manter-se, mas podem surgir muitas outras ideias novas no âmbito da inovação. Isso é absolutamente importante para que, como disse o Francisco, possamos ainda romper com alguns estigmas que o nosso território, apesar de tudo, ainda mantém, sobretudo nos meios rurais. O Alentejo tem características muito específicas e por vezes, em algumas questões, é ainda um bocadinho conservador, por estranho que possa parecer, porque depois, digamos, se olharmos muitas vezes para o sentido de voto, é mais progressista, mas em termos de hábitos ainda é muito conservador em alguns aspectos. E, portanto, a inovação pode fazer também a diferença. E como a inovação é um processo dinâmico, nós não sabemos o que é que o futuro nos traz. Agora, há uma coisa que não podemos fazer, é desistir da inovação social. Por desistirmos, cai tudo, cai o futuro e cai o presente, e já construímos tanto no presente que temos de, a partir do presente, projetar o futuro. Augura um bom futuro na inovação social. Paulo Arsénio, volta ao Francisco Fragoso. Temos falado aqui muito da palavra inovação. Ao longo destas 9 conversas, que esta já é a 9ª, também se tem desmistificado de alguma forma o que é esta palavra inovação. Ainda há pessoas, se calhar, que ainda não perceberam bem o que é isto de inovar. E eu gostava que o Francisco deixasse aqui também uma nota sobre esse aspecto, para quem está a pensar colocar projetos futuros, ou quem está a pensar reorganizar projetos que já terá apresentado e não foram no bom caminho. Afinal, o que é isto da inovação? Estamos a falar do quê? Alguém tinha que ser tramado nesta conversa, não era? Calha sempre ao Francisco. Muito bem. Eu, na minha perspectiva, há várias coisas que se diluem e muitas vezes se confundem, nomeadamente a questão da criatividade com a inovação. Elas de facto, há uma osmose e umas dependem muito das outras. Mas, de facto, o Filipe há pouco disse que, no nosso caso concreto, e a frase ele não disse, mas eu tomo a liberdade de dizer, foi a filha dele que disse, que é ajudar os outros, ajudar quem mais precisa de uma forma criativa. E, de facto, as crianças dizem absolutamente a verdade. Nós temos que ser criativos em encontrar eu acho que é ambicioso da nossa parte ter soluções para problemas sociais, porque eles são persistentes, complexos, duradouros, infelizmente, mas encontrar soluções para os mitigar a um nível que possamos todos ter condições de vida aceitáveis ou bastante melhores do que aquelas que de facto algumas pessoas têm. Portanto, eu diria que é encontrar novas soluções para mitigar e trazer novas dinâmicas melhores à vida das pessoas. Isso não se configura normalmente como sendo fácil. Tem a palavra risco associado, porque muitas das vezes quando inovamos a coisa é desconhecida e nós reagimos sempre com uma forma defensiva ao desconhecido, ainda que estejamos seguros de que aquilo poderá ser melhor. Por exemplo, as pessoas dão-se mal num casamento, querem divorciar-se, à partida, o momento seguinte é porque vai trazer um benefício, mas há ali todo um momento de transição em que as pessoas ficam angustiadas e todas nervosas com uma situação que à partida será melhor. Portanto, nós podemos assumir uma perspectiva positiva sobre as questões da inovação, mas ainda assim a nossa condição de viver com base num preconceito leva-nos a que tenhamos uma perspectiva defensiva sobre isso. E o mesmo acontece quando se diz num território que, como já constatámos aqui, tem algumas características acentuadas de ter uma perspectiva conservadora face a algumas questões. Isso pode causar algumas dificuldades na implementação de uma visão mais inovadora para as coisas. Outro problema com que nos debatemos frequentemente é associar a inovação
ao desenvolvimento de tecnologia. E em boa verdade, isso também tem dificultado o meu trabalho e se calhar de todos nós, porque partem do pressuposto errado de que para fazer diferente e novo tem que incorporar obrigatoriamente uma solução tecnológica muito avançada, com muitas luzinhas e por aí fora. Não é necessário que assim seja. Muitas das vezes a inovação pode residir em processos simples e eu diria que a cereja no topo do bolo é justamente conseguirmos a simplicidade. Há uma pessoa que eu sigo atentamente e tem sido um dos grandes inovadores deste mundo, quer se gosta ou não, que é o Bill Gates, e ele diz que quando tem uma tarefa complexa seleciona pessoas preguiçosas para a realizar, porque eles vão encontrar uma forma simples de atingir o objetivo. E a simplicidade é de facto o que configura tudo isto e aquilo que é mais fácil de implementar. Qual é aqui o grande problema? É que só as pessoas muito inteligentes é que conseguem ser simples. E só as pessoas que investiram muito em termos de conhecimento é que conseguem ser simples. E muitas das vezes as pessoas estão no sítio errado, o que pressupõe também que para implementar inovação nós temos que, na minha opinião, trabalhar uma questão que a própria Portugal Inovação Social também trabalha, que é a capacitação do nosso tecido organizacional. Nós temos modelos de gestão, em alguns casos, que são completamente inibidores do incremento de inovação. Pelo perfil das pessoas, pelo conhecimento técnico, enfim, por uma série de questões que lhes impede até, do ponto de vista pessoal, dar o passo seguinte para implementar inovação nas suas organizações. E é uma aposta que o território tem que fazer também, capacitar as próprias organizações com modelos de gestão mais abertos à criatividade, criar ecossistemas, que é uma coisa que eu já defendo há muito e que a inovação social ainda bem que tem esse instrumento, capacitação para o investimento social, que as próprias organizações se dotem de competências de gestão para que possam elas próprias acolher a inovação e que a partir depois delas desenvolvam os territórios onde estão implementadas. Alonguei-me demais, não foi? Peço-lhe desculpa. Sim, Filipe. Só favor. Já que ele falou da minha filha, e que de facto foi a minha filha quando tinha 10 anos que me ensinou que era a inovação social, sem eu nunca ter sequer explicado em casa o que é que eu fazia na vida, né? Ou pelo menos o que eu fazia nesta fase da minha vida. É interessante, mas só para dar a resposta concreta, o que é inovação social, então eu vou usar os exemplos que eu dei a ela quando ela me perguntou, queria saber um pouco mais o que é isso, de ajudar quem mais precisa de uma forma criativa, qualquer coisa que ela deve ter ouvido em algum sítio, e eu fixei. Basicamente, dar pão a quem tem fome é urgente, porque ele não pode esperar pelo dia da manhã. Porque ele vai ter fome hoje, amanhã morre de fome. Então, dar pão a quem tem fome é urgente. Mas encontrar uma solução para que não tenha fome amanhã ou que possa escolher o pão que quer comer é importante. A ação social resolve a urgência do dia de hoje. Cura a ferida, dá pão. A inovação social serve para encontrar uma solução para que esse problema não exista amanhã. Não basta dar um subsídio a quem está desempregado, é preciso perguntar porquê é que está desempregado. Não basta dar uma casa a quem não tem uma habitação digna, é preciso perguntar porquê é que lhe falta aquela habitação. Não basta dar um médico a quem está doente, é importante perguntar porquê é que ficou doente. Ou uma cadeira de rodas a quem precisa. É importante perguntar como é possível ser feliz numa cadeira de rodas. Ora, a inovação social dá exatamente resposta a estas perguntas. E são duas faces da mesma moeda. A ação social é fundamental para resolver os problemas que temos hoje, a inovação social é fundamental para evitar que esses problemas existam amanhã. É uma complementaridade ali às questões que o Francisco Fragoso começou por desenvolver, e é claro, tem que olhar para o João Cascalheiro e perguntar-lhe, há 2 anos quase, em dezembro faz 2 anos, a incubadora de inovação social do Baixo Alentejo, são 2 anos a desbravar este caminho e a espicaçar as pessoas do território a fazer aquela mudança de mentalidade que o Francisco Fragoso ali colocava em cima da mesa, que é esta questão da mudança das organizações
para deixar que os perfis das próprias pessoas que integram essas organizações se debatam e caminhem no sentido da criatividade e da inovação. Como é que tem sido este caminho? E depois já falaremos também daquele que é o aspecto que a incubadora se calhar tem mais visível para quem a procura, que é como é que pode ajudar as pessoas a levar por diante os seus projetos ou a apresentar as suas ideias, João. Ana, primeiro que tudo temos que pensar as coisas desta forma. Nem todas as instituições e nem todas as pessoas estão preparadas ou vocacionadas para a inovação. E é normal que assim seja, porque se agora toda a gente fizesse inovação social, isto acabaria por se tornar até entediante, não é? E como o Filipe acabou de dizer, há necessidade efetiva de que respostas tradicionais se mantenham no sentido de conseguirmos dar uma resposta urgente àquilo que é premente, portanto, que as pessoas necessitam dessa resposta. Contudo, o trabalho que temos que fazer é perceber em que parte do nosso trabalho no dia a dia, e muitas vezes eu acho que isto, a pandemia tem sido muito, muito positivo e para mim pessoalmente também foi muito positivo nesse sentido. Muitas vezes nós gostamos de nos ver como pessoas ocupadas. Temos esta necessidade de nos ver como pessoas ocupadas, porque socialmente fica bem nós sermos uma pessoa ocupada. Contudo, existe sempre tempo. E isto, a pandemia veio mostrar que efetivamente existe tempo. E quando nós pensamos na gestão das instituições, das entidades, das empresas, muitas vezes eu acho que o que falta é nós termos o tempo e a humildade para percebermos o que é que está mal ou o que é que podemos melhorar e que temos tempo efetivamente para esse raciocínio. Porque se não tivermos tempo para esse raciocínio, o nosso futuro não é muito brilhante. E, portanto, o papel que as incubadoras, que a inovação social, que todas estas questões têm e que muitas vezes as pessoas tendem a pensar como são modernices. Não são modernices. São uma oportunidade. Porque é a oportunidade financiada de nós termos tempo para analisarmos as problemáticas, para analisarmos as questões efetivas que nos diminuem enquanto sociedade, enquanto organizações, e como é que nós podemos maximizar aquilo que damos aos outros e aquilo que nos damos a nós próprios. Porque eu não acredito que ninguém possa ser feliz se percebe permanente e constantemente que está ali um entrave, não é? E isso acaba por ser frustrante. E, portanto, a nossa ação na incubadora, e temos aqui a felicidade de também ter o investidor social que temos, e a liberdade que temos, e a possibilidade de trabalhar da forma como trabalhamos, efetivamente nós pensamos muitas vezes, como o Francisco dizia, em simplificar. E muitas vezes, a Ana também já me ouviu dizer que os grandes projetos muitas vezes são as coisas mais simples. Resumem-se a coisas muito simples. E eu lembro-me perfeitamente que quando nós iniciámos o trabalho na incubadora, era surreal, e eu digo isto muitas vezes, era surreal, e o próprio Francisco está aqui, as ideias e aquilo que as pessoas nos vinham apresentar, porque efetivamente era aquilo, as pessoas achavam que tinham que vir até nós, porque em princípio achavam que nós tínhamos muito dinheiro para dar e que íamos dar imenso dinheiro, e nessa altura as pessoas vinham connosco, quase numa perspectiva daquele dos tubarões do Shark Tank, que chegava a pontos que era o que parecia, e as pessoas vinham com ideias que eram de tal maneira rebuscadas que eu nem sei... É a tal palavra inovação, que achavam que era qualquer coisa de extraordinário. O que é que acabou por acontecer, e felizmente, e penso que essa é uma das grandes conquistas que tivemos, e também termos aqui estes primeiros projetos aprovados também foi muito importante. Foi as pessoas perceberem que, quando simplificam, conseguem soluções mais eficazes. E é isso que nós pretendemos. Soluções mais eficazes, com impacto, que de alguma forma consigam, de uma forma mais simples, resolver os problemas que enfrentamos no nosso dia-a-dia. Porque se nós não quiséssemos isto, mantínhamos o que tínhamos. Não necessitávamos estar a inventar nada de novo, não precisávamos nos sentar a pensar, porque efetivamente as respostas complexas já existem. E portanto, felizmente o nosso território, que também tem esta característica da simplicidade, conseguiu começar a perceber que
ainda ao simples, ainda àquilo que efetivamente são as raízes, são aquilo que nós somos enquanto território, e também não nos podemos esquecer da importância disto, dos territórios se manterem fiéis também àquilo que são as suas características. Nós conseguimos que os projetos começassem a aparecer e começassem a ter visibilidade, que também é uma das coisas que nos preocupa, é que estes projetos tenham visibilidade, que sejam reconhecidos pelo valor que têm. E, portanto, ao longo destes 2 anos, fazendo certamente coisas certas e coisas erradas, penso que conseguimos, pelo menos, já deixar claro na cabeça de toda a gente que existe a inovação social e que ela não é uma modernice, é uma necessidade. E que é algo a que podemos recorrer para melhorar a vida de todos. E de todos que aqui estamos, penso que até já no dia-a-dia, na resolução de problemas simples, e que anteriormente, se calhar, tínhamos uma visão diferente, isto também nos ajudou a crescer. A todos. E, portanto, penso que só temos a ganhar com um caminho que se faz em conjunto e que temos que perceber, e daí também eu dar muita importância às parcerias. Nada disto era possível sem as parcerias que temos, começando pelo município, pela importante capacidade de visão que o município de Beja tem, e atenção que eu acho que é importante dizer isto, é importante perceber como Lolé tem, como existem municípios que percebem, como agora Cuba, Vidigueira e Alvito tiveram, e que acho que realmente é importante que aqui vamos engrossando este grupo. Também tenho que fazer referência à Câmara de Mértola, mas aqui a Câmara de Beja realmente teve esta visão política, porque é uma visão política, de perceber que tinha aqui uma enorme ferramenta para poder distribuir melhoria de vida na população. E é isso que conseguiu. Porque o Presidente falava do Projeto Convida. O Projeto Convida é um projeto promovido por nós, mas incubado na Incubadora de Inovação Social. É um projeto que consegue chegar a um grupo vastíssimo de pessoas. Foi fundamental nesta fase de pandemia. O projeto ter a capacidade de se reinventar, de trabalhar aquilo que tem trabalhado ao nível deste período de pandemia, que se nós também não tivéssemos o Projeto Convida, normalmente esta situação poderia ser pior a nível do isolamento, a nível de chegarmos àquilo que são uma população já de si muito fragilizada. E conseguimos. E até se conseguiu fazer mais através desta linha de pensamento. Se nós pensarmos, por exemplo, nos primeiros projetos educativos, a Escola de Ciência do CEBAL, com o apoio da EMAS, o ensino das ciências da forma como eles estão a fazer. Se nós pensarmos no projeto da cozinha da avó e tudo aquilo que aprendemos sobre a rede alimentar e a construção, ou pelo menos a vontade de criar uma rede alimentar sustentável. E todos os outros projetos, o ponto de encontro das aldeias da Rádio Voz da Planície, os projetos em que as pessoas utilizaram o projeto Convida para o colocar no seu território, que para nós também nos satisfaz, porque efetivamente pensamos que é um projeto bom e positivo. Não, se eu fosse dizer o contrário, é cara de estranhar, mas penso que é muito importante que todos nós tenhamos esta capacidade de perceber que inovar também é simplificar e simplificando conseguimos muitas vezes chegar a soluções que são muito mais eficazes. E fica esta deixa final de João Cascalheira sobre a questão da simplificação nas respostas. As parcerias pós-impactos brevemente chegarão de novo. Vamos dando conta delas através da incubadora e de outros programas. Quanto a nós, regressaremos numa quinta-feira em breve com outras informações e outros passos, sempre dentro da área da inovação, por isso é só ficarem atentos. Uma boa tarde e obrigada a todos.